que bênção. Pessoal, acho que eu precisava de um microfone a mais aqui. A gente só está com 2. Valeu. Obrigado, imagina. I think that's yours. Yes, perfect. Thank you. Que bênção. Como é bom fazer parte disso tudo. Como é bom fazer parte da Igreja de Cristo. É verdade ou não? Que legal. Então, vamos conversar um pouco com o Brandon. Ele e a família dele são missionários, estão no campo, missionário, tem muita experiência. Ele vai contando aqui, conforme a gente vai o conhecendo, por onde já passaram, onde eles já estiveram. Mas, então eu quero começar aí, pedindo para o Brandon contar um pouco. Brandon, conta para a gente um pouco, sobre você, sobre a sua família, esse contexto seu, para o pessoal começar a te conhecer aí. Yeah, absolutely. It's such an honor to be with you today. Sim, com certeza, é um prazer estar com vocês aqui hoje. In English, I didn't prepare you for this, I'm sorry. Eu não te preparei para isso, mas em inglês, In English, we say, my family rolls deep. nós falamos que a minha família, It's my wife and 4 kids. nós nos procriamos bastante. Então, eu tenho minha esposa e 4 filhos, Ages 6, de 6 anos, 4, 4 anos, 2, 2 and 5 e months. 5 meses. I think we have a picture. Eu acho que tem uma foto que pode ser There we projetada. Olha aí a minha família. And then I have a picture of my 3 of my children too. E eu tenho uma foto também dos meus filhos, 3 dos meus filhos também. Maybe it's okay. Tudo But bem. yeah, my kids are amazing. Mas os meus filhos são incríveis. Last year we went abroad for 7 months. Ano passado nós estivemos fora do país por 7 meses. We were, I think, in 4 different continents. Nós estávamos, eu acho, por 4 continentes diferentes. Europe, Asia, South America, Cuba. Europa, Ásia, Cuba, América do Sul. And don't ever believe that God can't use your family if you have children. E não duvide de que Deus não pode usar a sua família quando você tiver filhos. Ele pode. The same God who calls you when you're single O mesmo Deus que te chamou quando você está solteiro and you can go wild, e você pode ficar doido, go to crazy places, ir para o lugar doidos, is the same God who calls you when you're married with 4 children. é o mesmo Deus que te chama quando você está casado com 4 filhos. So yeah, it's amazing, and we're so happy to be in Curitiba with Pastor Tiago and the Isso é Say incrível. family. Nós estamos muito felizes de ficar com a CC family, a família e com o pastor Tiago. And after serving in missions for 15 years, we believe that God has something unique for us here to learn in Brazil. E nós acreditamos que depois desses 15 anos de trabalho missionário, servindo como missionários, nós acreditamos que Deus tem algo para nós aqui no Brasil. We believe that God has a deposit for us that we are to take to nations in Asia and across the Nós world. acreditamos que Deus vai depositar algo em nós, aonde nós vamos entregar isso na Ásia e ao redor do mundo, onde nós formos. Aleluia. Quantos já estão sentindo aí o mistério do Senhor chegando na sua cadeira aí? Se prepara, aperta o cinto aí, irmão. Brandon, a gente quer saber um pouco sobre chamado. Então, muitas vezes, o jovem, adolescente, mesmo o líder, até mesmo o pastor, às vezes ele não tem uma clareza, de quando Deus o chamou. Como foi isso para você? Quando você teve essa clareza que Deus te chamou? Quando você teve essa convicção no seu coração? Conta um pouco essa história de quando Deus te chamou, por favor. Yeah. Yes, I found that my calling was quite unique. Então, eu descobri que o meu chamado, ele foi bem específico. But because it was mine, I thought it was normal and everyone had E experienced it. porque foi o meu chamado, eu achava que era normal e todo mundo tinha tido a mesma experiência que eu. The Lord gave me a calling when I was 5 years old. O Senhor, ele me entregou o meu chamado quando eu tinha 5 anos de idade. I was at my local church during a time of prayer, Eu estava tendo um momento de oração na minha igreja local and the Lord gave me a vision. e o Senhor me deu uma visão. And in the vision, He called me to be a missionary to the nations of the earth. E nessa visão ele me chamou para ser um missionário às nações do mundo. So after the time of prayer had ended, I went and sat down by my mom, Então depois desse momento de oração, quando terminou, eu sentei ao lado da minha mãe and she asked me a question. e ela me fez uma pergunta. Brandon, did God speak to you? Brandon, Deus falou com você? Yes, Mom.
Sim, mãe. He called me to be a missionary to the world. Ele me chamou para ser um missionário pelo mundo. She was very curious. E ela ficou bem curiosa. And she said, was there a specific country or nation? E ela disse, foi algum país específico, alguma nação específica? I was offended. E eu fiquei ofendido com isso. No, Mom. Não, mãe. He said the whole world. Ele falou o mundo todo. I don't think I understood how he did things. Eu acho que eu não entendi muito bem como ele fazia as coisas. A couple of years later, Alguns anos depois daquilo, a pastor who was visiting our church prophesied the same word over my life. pastor que estava visitando nossa igreja profetizou a mesma palavra para mim. And it set something in motion in my life. E isso deu um movimento a algo na minha vida. That from the age of 5 has defined where my life would go. E colocou algo que desde a idade de 5 anos mostrou para onde a minha vida estaria caminhando. My parents took God's calling very E seriously. os meus pais tomaram esse chamado de Deus bem seriamente. At the age of 6, I went on my first international missions trip. Quando eu tinha 6 anos, eu fui na minha primeira viagem missionária. They had me serving in the inner city of America's cities. E era uma viagem internacional. 1 week after I graduated high school, E uma semana após eu me formar do ensino médio, my parents let me go by myself to China. eles me deixaram ir sozinho para a China. They were crazy. Eles eram doidos, But they knew God had a call on my life. mas eles sabiam que Deus tinha um chamado na minha vida. They didn't try to hold me back. Eles não tentaram me parar. They were adding fuel to the fire. Eles eram como se fosse um combustível para que o fogo continuasse queimando. And I know that all of you in this room have a calling as well. E eu sei que cada um de vocês aqui também tem um chamado. If you're a young person, you might not have had a vision from God. Se você é jovem, talvez você não tenha tido uma visão de Deus. But God himself came to earth in flesh. Mas Deus, ele se transformou em carne, ele veio, ele mesmo até a terra. And he says, you have a call. E ele disse, você tem um chamado. You're called. Você foi chamado. So that's part of my Então initial journey, my parte call. do meu chamado e do início. E veja, Brandon, a gente tem muitos jovens aqui, né? E já estão servindo a Deus, já estão liderando células, já estão supervisionando ministérios, já estão ali fazendo, botando a mão na massa, e vários deles já estão viajando, muitas vezes, fazendo algumas atividades missionárias. Como foi isso na sua juventude, na sua adolescência? Como que o Senhor ele foi te guiando na sua jornada missionária ao longo da sua juventude? Yeah, so as I shared, my parents really gave me permission to run after the call of God on my life. Então, como eu compartilhei, os meus pais me deram total permissão para eu ir atrás do chamado que o Senhor tinha dado a mim. So through my childhood and teenage years, I went after it with everything I had. Então, da minha infância até o meu momento da minha juventude, eu corri até isso com tudo que eu tinha. In my school, I knew I was a missionary. Na minha escola, eu sabia que eu era um missionário. On my sports teams, I knew I was a missionary. No time que eu jogava os esportes, eu sabia que eu era um missionário lá também. But I had this thought in my mind that I was going to see the fulfillment of my dream in my timeline. Eu tinha isso na minha mente que eu sabia que o meu sonho iria se concretizar a algum momento. I thought that I would go to college, Mas eu pensei que eu iria para a faculdade, get a degree, me formar, and that God would then release me into my ultimate calling. e aí então Deus iria me dar o meu chamado de fato. I was very strategic in everything. Eu tinha uma estratégia para tudo. International business. Eu fiz relações internacionais. Why? Por quê? Because I didn't want there to be Christian education on my record. Porque eu não queria ter uma educação cristã no meu background. And I wanted to be able to get into countries that were closed. E eu queria entrar em países que estavam fechados. I had it all figured out. Países que estavam fechados. Então eu tinha tudo aqui bem planejado. So I graduate college. Então eu me formei da faculdade. I'm ready to go. Eu falei, estou pronto para ir. And I start trying to get into the nations. E eu comecei a entrar nos países, tentar entrar. Door after door closes. E todas as portas se fecharam. And God speaks to my heart. E então Deus falou ao meu coração.
I have an assignment for you in your hometown. Eu tenho uma missão para você na sua cidade natal. No! What's your hometown? Akron, Ohio, Qual é a sua cidade natal? where LeBron James is from. É onde o LeBron James é, sou de Ohio. So God says, I have an assignment for you in Ohio. Então Deus disse, eu tenho uma missão para você em Ohio. For 4 years, E por 4 anos, I was mad at God. eu fiquei muito bravo com Deus. I complained. Eu reclamei, I was grumpy. eu era ranzinzo. I was so convinced that God had messed up. E eu estava convencido de que Deus tinha errado. I mean, I'm prepared. Eu tô pronto. I'm supposed to be in Eu Africa, deveria estar na África. not Akron. Não aqui. You got the first letter right, but the wrong place. Assim, Ohio, a primeira letra não tem nada a ver. Akron, A. O acrônimo tá certo. A, mas não é a África. Asia. Ásia. Not Akron. Não. No. Well, 4 years later, 4 anos depois, the Lord speaks to my heart. o Senhor falou no meu coração. Now, I had been doing ministry. Eu já estava fazendo o ministério. I was doing the work of God, Eu já estava servindo na obra do Senhor. but I didn't have the heart of God. Mas eu não tinha o coração de Deus. If God can use a donkey, Se Deus ele pode usar um burro, He can use a grumpy guy. ele pode usar um cara bem bravo. Jonah, in the Bible, Na Bíblia, Jonas, saw the greatest revival in the Bible. ele vivenciou o maior avivamento na Bíblia. One of the most wicked cities in all of history E ele repents and turns to God. foi para uma das maiores cidades, as cidades mais malvadas que tinha, e ele viu Deus agindo lá. And God used him. E Deus usou ele. And at the end of the time, E no final, he's complaining to God. ele continuou reclamando com Deus. I didn't want you to save them. Eu não queria que o Senhor salvasse eles. He did the work of God. Ele fez o trabalho que Deus mandou, He didn't have the heart of God. mas ele não tinha o coração de Deus. We want the heart of God. Nós queremos o coração de Deus. So in my 20s, Então, quando eu estava nos meus 20 for anos, 4 years, por 4 anos, I did the work of God, eu fiz a obra do Senhor, but I was really angry about it. mas eu estava muito bravo com isso. And one day the Lord spoke to my heart. E quando o Senhor falou com o meu coração, He said, Brandon, every dream that you carry in your heart, foi aí que ele disse: todo sonho que você carregou no seu coração it's from me. é meu. I will be the one to fulfill it. Eu vou concretizar. Do you trust me? Você confia em mim? Do you want your hometown too? Você quer que a sua cidade natal também se converta? The Lord was correcting my perspective of his calling. E o Senhor, ele foi alinhando a perspectiva do meu chamado com o chamado que ele tinha para mim. When you look at the Bible, Quando você abre a Bíblia, when I look at my life, quando eu olho para minha vida, I see a repetitive thing that happens in people's lives. eu vejo algo que acontece repetitivamente na vida das pessoas. God gives a dream or a calling. Deus, ele dá um sonho ou um chamado. A person thinks it's going to look a certain way. E aí a pessoa acha que vai ser de uma forma, Then their life looks nothing like they thought. mas aí a vida se transforma de uma forma totalmente diferente do que eles achavam que seria. And then God does what he says. E então Deus faz aí o que ele disse que faria. I'm going to share a quick story about Eu vou this. compartilhar uma história bem So, rapidinho sobre isso. I'm going to get up here because this Vou is crazy. levantar porque isso é. Yeah. So, a lot of my 20s, God changed my heart. Então Deus, ele foi mudando meu coração durante os meus 20 anos. And I began to serve with a pure and a heart that loved what God was doing. E eu comecei a servir com um coração puro e comecei a amar o que o Senhor estava fazendo. But I didn't think that God was actually fulfilling his promise in my life. Mas eu não achei de verdade que o Senhor estava concretizando a promessa que ele tinha para minha vida. Well, one day my mom had a rain and her house flooded. E então um dia a casa da minha mãe alagou Specifically where some of my things were stored in her house. e minhas coisas estavam lá na casa dela.
And she asked me to come and go through my things to throw them away. E ela me pediu para ir até a casa dela para jogar as minhas coisas fora. And in my stack of things, I found a paper from when I was in high school. E então, enquanto eu estava procurando as minhas coisas e para jogar fora, eu achei um trabalho que eu tinha feito no meu ensino médio. Now, at this time in my life, I was preparing to do 3 things. E eu escrevi lá e eu estava preparando naquela época para fazer 3 coisas. I was going to Los Angeles, California to speak in schools. Eu iria para Los Angeles, na Califórnia, para falar nas escolas. I was going to Hong Kong, China. Eu iria para Hong Kong, na China. And I was raising support for my missionary work. E eu também estava levantando recursos para o meu trabalho missionário. In my hometown of Akron, Ohio. Lá em Ohio. And I go through this box. Na minha cidade natal. E eu olhei aquela caixa. And I found a paper that I had written 12 years before. E eu encontrei esse trabalho que eu tinha escrito 12 anos antes. And on the paper it read, E no papel estava escrito: in 10 years, em 10 anos, I will be doing. eu estarei fazendo. I will be in Los Angeles, California. Eu estarei em Los Angeles, na Califórnia. Or Ou I will be in Hong Kong, China. eu estarei em Hong Kong, na China. Or Ou I will be in Akron, Ohio, raising missionary support. eu estarei em Ohio levantando recurso missionário. I about passed out. I about fainted. Eu quase desmaiei. I didn't even remember writing the paper. Eu não me lembrava de ter escrito aquele papel. And right then the Lord spoke to my heart. E então o Senhor falou no meu coração. He said, and Ele disse: e Los Angeles or Hong Kong lembra que eu escrevi? or Akron, Ohio. Lembra que eu escrevi? Los Angeles ou Hong Kong ou Ohio. Los Angeles and Hong Kong and Akron, Ohio. Mas Deus disse: Los Angeles e Hong Kong e Ohio. The whole time I was complaining, thinking that God wasn't fulfilling his promises. Então o tempo todo eu estava reclamando de que Deus não estava cumprindo a promessa dele. Because it didn't look like I thought it would look. Porque não se parecia com nada do que eu tinha planejado. I was single. Eu estava I solteiro. thought I wanted to be married. Eu queria me casar. I was in Akron. I was in my hometown. Eu estava na minha cidade natal. I wanted to be in Africa. Eu queria estar na África. I was blinded to God's work in my life. E eu estava cego com o trabalho que Deus estava executando na minha vida. But the whole time, Mas o tempo todo, He was setting me up Ele estava me preparando to do more than I thought He would para do. fazer muito mais do que eu achei que Ele faria. He is faithful beyond what you can even imagine. Ele é fiel e Ele faz muito mais do que você pode imaginar. If you're getting discouraged at the timeline of your life, Se você está se sentindo agora desencorajado nesse momento da sua vida, you must know He is faithful. você precisa saber de que Ele é fiel. He's not asking you to fulfill His dreams. Ele não está pedindo você para concretizar o sonho dele. He's asking you to follow His voice, Ele está pedindo para que você siga a voz dele. to trust Him. Confie nele. Every step, Em todo passo, He can be trusted. ele pode ser confiado. Okay. Aleluia, glória a Deus. Muito bom. Brandon, então ao longo aí de todos esses anos, nos Estados Unidos, com todo o trabalho do Jesus Clubs, você conheceu muitas escolas, universidades, muitos ministérios, viajando, né, pelo mundo, na Ásia, conhecendo igrejas. Você foi conhecendo muitas pessoas diferentes, muitas igrejas diferentes, muitos ambientes diferentes em estações diferentes. E agora, você está aqui no Brasil, conhecendo o povo brasileiro, a igreja brasileira, nessa estação que nós vivemos hoje. O que você vê no povo brasileiro, na igreja brasileira, e que você percebe no Espírito que Deus quer enviar para fora do país? Por que a gente vê tanto pastores, missionários de fora, falando sobre uma urgência para que o brasileiro se apresente ao Senhor? So, to clarify the question, what do I think is important that's coming out of Brazil to the Então, o nations? que eu acho que é importante que o Brasil tem, que irá ser levado para as nações, certo? Yeah.
I think there's some really key things right now. Então, eu acho que tem algumas questões chaves agora. I think not as the primary thing, but one thing. Não é a primordial, mas existe algo. The way you look allows you to go to many places. A aparência física que vocês têm dá para vocês entrarem em vários lugares. Physically, Fisicamente. Thiago went to Pakistan. O Tiago ele foi para o Paquistão. I can't go to Eu Pakistan não posso ir para o Paquistão without the call of God to go to Pakistan. sem o chamado de Deus para entrar no Paquistão. I'm very blanco. Eu sou muito branco. Okay? But in all honesty, God wastes nothing. God does not waste anything. Deus ele não desperdiça nada. The way you look matters to him. A forma fisicamente que você se parece importa para ele também. And he'll use it. E ele irá usar isso. Your relational culture is important. O relacionamento que você tem com a sua cultura é importante. We're preparing to go to Hong Kong soon, Nós estamos nos preparando para ir para Hong Kong também. where there are young people that are increased numbers taking their life. E lá, infelizmente, muitos jovens estão tirando as suas próprias vidas. They don't have community. Eles não têm comunidade. They don't have an authentic faith that's Eles não more têm. than morals. Eles não têm uma fé autêntica. We're here to learn to take that to Hong E Kong nós estamos aqui para aprender isso, para levar isso para Hong Kong. because Brazil has developed discipleship that is life-changing. Porque o Brasil ele tem desenvolvido discipulado que é impactante. There's reproducible models here of community groups, discipleship groups. Tem algumas formas que a gente consegue envolver e discipular pessoas em outros lugares. That can start with one believer E isso pode começar com um crente and spread within a home e se espalhar unto the launch of a local church. e começar uma igreja local. We're learning that at Nós 666. estamos aprendendo isso na igreja. Because there's places in Asia where there's not even one believer. Porque tem alguns lugares na Ásia que não tem nenhum cristão sequer. What you've developed here can be taken there and used. E o que vocês estão desenvolvendo aqui pode ser levado até lá e ser usado. Your hunger for the presence of God. A fome que vocês têm pela presença de Deus. Oh, I think that's what's got my attention when I came last. Isso me chamou muita atenção quando eu vim aqui ao Brasil. It wasn't just excitement in worship. Não era só uma empolgação durante o louvor. Anybody can jump up and down, Todo mundo pode pular, but it was the ability to remain, mas era a habilidade de transparecer isso. to remain in God's presence and hunger His Spirit. E permanecer e ter fome por isso. I've seen that in Brazil. Eu vejo isso no Brasil. There's a deep desire for God, Existe um desejo profundo por a Deus. deep hunger for His presence, Uma fome profunda pela presença dele. a deep love for His people, Um amor profundo pelo povo dele. a sincere unity of the church, E uma unidade sincera da igreja. bold faith to obey immediately. E tem uma fé corajosa para obedecer imediatamente. And I want to say something else. This is a practical piece. Agora eu quero dizer algo que é prático. Even for those of you who feel like you don't have all the money you wish you had. Talvez vocês estão preocupados porque você não tem o dinheiro necessário que você queria. You look at missionaries in America. Você vê os missionários nos Estados Unidos One of the biggest struggles is being content with what you have. e uma das questões que eles lidam é estar contente com o que eles têm. Because you have to let go of a lifestyle. Porque você precisa deixar uma vida. And so you might even be sitting here thinking, we don't have as much financially. Vocês precisam deixar um estilo de vida. Talvez você pense, eu não tenho tanto financeiramente. Perfect. Ok? Ótimo. You don't need as much when you're on the mission field. Perfeito. Você não precisa muito quando você está no campo missionário. You're prepared. Você já está pronto. There's no spirit of mammon holding your heart. Não tem nada te prendendo. Não tem nenhum espírito te prendendo So you can faithfully serve the Lord. no seu coração. Então você pode servir ao Senhor fielmente. What an army God will raise up out of Brazil. What an army God will raise up out of Brazil. God will raise an army out Deus of ele irá Brazil levantar um exército aqui no Brasil that can go, que possa ir, that can live on little, que pode viver com that can love pouco, great, que pode amar muito that can bring unity, e que pode trazer unidade that can establish community, e que pode estabelecer uma comunidade that can disciple, e que pode discipular, that can preach the gospel, pregar o evangelho, that can raise up churches, e levantar igrejas, that can multiply, plantar igrejas and go to places that have never multiplicar heard the gospel. e ir a lugares que nunca se ouviram falar do evangelho. Amen. Amém?
Brandon, thank you so much. Brandon, muito obrigado por compartilhar conosco, por estar investindo no nosso país. Deixa uma última palavra de encorajamento para os nossos jovens. Young people, I want you to know that God has called you. Jovens, eu quero que vocês saibam que Deus chamou vocês. A part of my story I didn't share Uma parte da minha história eu não compartilhei hoje. is that my family line is a mess. É que a minha família é uma bagunça. Minha trajetória. My great-great-grandfather took his own life, killed himself. Infelizmente, o meu tataravô, ele se matou. My great-grandfather E meu bisavô killed my great-grandmother, matou a minha bisavó then killed himself. e depois se matou. My grandmother was an orphan, A minha avó, ela era órfã, abandoned by her family. abandonada pela família dela. The first Christian in my family was her. E ela foi a primeira pessoa que se tornou cristã na família. My mother came to know Christ. Minha mãe conheceu Jesus. She said yes along with my father to the call of God. Ela disse sim para o chamado juntamente ao meu pai. In 2 years into their being youth pastors E eles passaram 2 anos sendo pastores de jovens. is when God called me to be a missionary. Foi então quando Deus me chamou para ser missionário. If God could call me, why not you? Se Deus pôde me chamar, por que não você? If God can use my life, why not you? Se Deus pode usar a minha vida, por que Ele não pode te usar? There is a call for your life. Tem um chamado para a sua vida. And there's a faith to believe it and take hold of it. E existe uma fé para acreditar nisso e aceitar isso. My last encouragement is this. E o meu último encorajamento é esse. Give God your yes. Dê o seu sim a Deus. Nothing held back. Não segure nada. Yes. Diga sim. Go. Vá. Yes. Sim. Stay. Fique. Yes. Sim. Give. Dê. Yes. Sim. Yes. Diga sim. Yes. Sim. In every season of your life, Em qualquer estação da sua vida, give him your yes. dê a Ele o seu sim. When your life is going to be changed, give him your yes. Quando a sua vida vai mudar completamente, diga sim. He will prove himself faithful Ele irá se provar, Ele irá provar que Ele é fiel in every season. em qualquer estação. Never will he leave you. Nunca Ele vai te deixar. Never will Nunca. he forsake you. Nunca vai te abandonar. Amen. Amém. Muito obrigado, Brandon. Que bênção.